é de que ele não vai mudar a estratégia dele. Na cabeça dele e na cabeça de muitos analistas de futebol, o Flamengo... Olá, pessoal do Anatomia Rubro-Negra. Aqui mais um programa 12 minutos em que falaremos com pessoas rubro-negros e rubro-negras ilustres sobre a perspectiva de como eles estão pensando, e eles e elas estão pensando na final da Libertadores agora de 2022. Hoje recebemos meu irmão Pablo dos Anjos, pessoa na qual eu conheci há pouco tempo, mas parece que nos conhecemos há bastante tempo. Ele é uma das minhas referências de rubro-negrismo e é quem vai nos trazer a perspectiva dessa final entre Flamengo e Atlético Paranaense. Bom, Pablo, queria primeiro as suas boas-vindas e partimos para o nosso debate. Bom, obrigado pelas palavras. Antes de mais nada, é uma satisfação poder participar do programa com com tantas pessoas queridas e vocês aí comandando, Pablo, Pascoal e a galera. Ilustre, eu vou deixar por sua conta. Ilustre, na verdade, eu sou dentro da minha casa, espero que sim, mas rubro-negro sou bastante realmente e vai ser um prazer bater esse papo com você aí. Bom, Xará, então vamos começar, né? Para você, Flamengo e Atlético Paranaense merecem estar na final? Olha, pergunta difícil, pergunta capciosa essa. Vamos começar. Começou bem já. Flamengo, com certeza. Não puxando pelo clubismo, mas pelos fatos. Acho que o Flamengo fez uma campanha muito sólida, apenas um empate, 11 vitórias. Mais uma vez tem a oportunidade de ser campeão invicto. O ano passado não conseguiu. Mas é um time que construiu uma campanha que o faz favorito na final por merecimento. Isso não é demérito ao Atlético Paranaense em absoluto, mas é um time que hoje nós olhamos como um time a ser batido. O Atlético Paranaense, todo time que chega em fases agudas de competições importantes, né, você não pode tirar o mérito. Mas eu diria que foi uma grande surpresa ter o Atlético Paranaense como rival do Flamengo nessa final. Acho que eu e quase a totalidade das pessoas que acompanham o futebol esperava o Palmeiras como grande favorito do outro lado da chave, e surpreendeu realmente. O Atlético Paranaense é um time perigoso, acho que tem menos ferramentas do que o Palmeiras teria para enfrentar o Flamengo, mas não deixa de ser perigoso. A gente vai estressar esse assunto ainda, mas tratando de merecimento, eu acho muito difícil, acho leviano da minha parte falar que algum dos dois times não teve mérito em chegar na final. Um dos grandes debates que nós temos, tanto em relação ao Flamengo quanto em relação ao Atlético Paranaense, é se nesse praticamente último jogo importante da temporada, eles teriam condições de mudar a forma de jogar de alguma maneira para enfrentar o adversário, né? Então, começando pelo Flamengo, você acha possível, diante desse contexto de um calendário muito apertado que nós temos esse ano, o Flamengo trazer, em homenagem ao Jorge Jesus, novas perguntas para o Atlético Paranaense nessa final? Então, eu vou até usar nas nossas conversas de zap, né? Sempre tem um rubro-negro mais nervoso, o outro menos, pessoas um pouquinho mais raivosas. Eu sou mais partidário de analisar o jogo friamente. Claro que tem a parte da emoção, mas eu tento sempre tentar analisar. Eu sempre busco o lado do copo meio cheio, sem esquecer, sem me cegar para o lado das questões das críticas pontuais que o time precisa. Eu acho que o Flamengo, quando perdeu recentemente para o Fluminense, o pessoal falou: o Flamengo acabou, descobriram a fórmula mágica, o Flamengo não tem mais como, foi descoberto. Eu não concordo, não acho que isso aconteceu. A gente poderia estar hoje falando sobre um jogo onde o Flamengo foi letal e destruiu o Fluminense na sua armadilha, que é atrair o adversário para quase dentro da sua própria área, para gerar espaços, né, janelas de corredor para dar o passe.
Aconteceu, de fato, isso é característica do Diniz, mas o Flamengo teve 2 ou 3 chances de matar a partida no primeiro tempo, justamente utilizando da arma do adversário. Não acho que o Flamengo vai apresentar novas ferramentas, voltando à sua pergunta para a final, porque eu acho que o Flamengo não precisa. Não acho isso soberba, acho que o Flamengo, hoje, o que o Flamengo mais precisa para essa final é ter os jogadores em plenas condições físicas. Esse foi o nosso grande problema em 2021. Ainda assim, o Flamengo... Só para fazer um adendo, ainda não consegui ver o jogo por completo de 2021. Eu preciso ver até a final de Guayaquil para me livrar disso, para botar uma pedra nessa história, porque isso é uma coisa que me marcou. Eu falei recentemente num podcast do qual participei, que é um trauma, eu não consigo assistir, me faz muito mal, mas eu preciso, como se fosse um livramento. E acho que o Flamengo, estando na ponta dos cascos, estando com os jogadores nas suas plenas condições físicas, eu acho que tem muita ferramenta para ganhar o jogo, tem muita armadilha, tem muita forma de propor o jogo, seja com os seus grandes construtores, Arrascaeta e Everton Ribeiro, seja com jogadas de lançamento do Gabi para o Pedro, movimentações, triangulações, seja nas verticalidades dos zagueiros, que nós temos 2 hoje que fazem isso. Na verdade, o Léo Pereira foi contratado junto ao Atlético Paranaense por ter essa característica de verticalidade. Demorou muito tempo para conseguir, hoje é esse zagueiro que está apresentando isso para o Flamengo, e o Davi Luiz sempre fez isso a vida inteira. Então, acho que o Flamengo... É sempre bom ter uma coisa ou outra, acho que o Flamengo vai ter que ser forte na bola aérea, como já é forte, vai ter que tomar cuidado com a bola aérea defensiva, que é um ponto forte do Atlético Paranaense, mas eu acho que o Flamengo precisa focar principalmente no seu aspecto físico. Se o Flamengo estiver na ponta dos cascos, é muito difícil segurar o Flamengo. Pablo, e o Atlético, você acha que ele virá com novas ferramentas para enfrentar o Flamengo? Olha, Pablo, só se ele comprar um outro ônibus que ele vai estacionar na porta. Se ele não comprar outro ônibus, vai ser a mesma ferramenta que é o expediente do Filipão, e aí também, novamente, sem tirar o mérito do Filipão de ter chegado a mais uma final. É a questão do que ele tem na mão e de como ele pode propor o jogo. Ele tem um time com características de espetar. É muito parecido com o do Palmeiras, com muito menos qualidade. Ele não tem jogadores que sejam capazes de propor o jogo contra o Flamengo. Ele já não faz isso com outros times, então não vai fazer contra o Flamengo. Vai me surpreender muito se ele estruturar o time para enfrentar o Flamengo de uma maneira propositiva. Se fizer isso, na minha opinião, vai tomar uma goleada, porque vai se expor, e talvez a principal valência do Atlético Paranaense seja justamente ser um time bem postado, e usando o Vitor Roque, usando o Vitinho nas pontas, e aí eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai usar o Pablo, se ele vai usar o Canóbio como esse cara de referência, se ele vai usar o Terãs. Honestamente, eu não sei o que ele vai fazer, mas a certeza que eu tenho, e aí certeza, na verdade, é opinativa, né, porque só ele tem a certeza disso, é de que ele não vai mudar a estratégia dele. Na cabeça dele e na cabeça de muitos analistas de futebol, o que, na minha opinião, é um grande equívoco, eles acham que aquela partida de ida pela Copa do Brasil no Maracanã, onde foi 0-0 contra o Flamengo, foi uma grande estratégia de sucesso. Eu vejo de uma maneira completamente diferente. Eu acho que o Flamengo dominou as ações por completo, criou mais de 7 oportunidades claras de gol, 28, 26 chances de gols, finalizações. Isso não demonstra que um técnico fez certo. Se você olhar só o resultado, você fica um pouquinho cego, né, sobre o aspecto macro do jogo. Então, acho que o Flamengo poderia ter construído a classificação naquele dia, não aconteceu, acabou ganhando o jogo de volta por 1-0, gol do Pedro, mas acho que vai ser um cenário muito parecido, só que eu acrescento o componente emocional, e esse é um aspecto muito perigoso, né? O Atlético vem como franco atirador para essa final contra o Flamengo, não tem como dizer diferente. A mídia vai querer plantar o Flamengo como favorito máximo, que está com soberba, que a torcida já tem certeza do título. A gente sabe como é que é, a gente esteve lá em Montevidéu, sabe que as coisas não funcionam assim. Mais do que ninguém, a gente está muito com pés no chão em cima de uma final que a gente não gosta nem de cogitar perder, mas acho que o Atlético vem com o franco atirador, e isso é um aspecto emocional positivo para o Atlético e perigoso para o Flamengo. Então tem que ter muita concentração, tem que finalmente, numa final única, não começar perdendo. Isso faz uma grande diferença, grande diferença. O Flamengo começou perdendo cedo para o River Plate e começou perdendo cedo para o Palmeiras. Por muito pouco, a gente não perde do River Plate,
e a gente perdeu do Palmeiras por uma infelicidade do Andrés Pereira. Então, concentração máxima nos primeiros minutos, se tiver capacidade de letalidade inicial, na minha opinião, acaba o confronto, porque o Atlético não vai ter força para propor, mas é um jogo perigoso, estratégico, onde o Flamengo precisa ser dono das ações. Pablo, eu defendo, eu sei que isso é polêmico, mas para mim a melhor partida da era Dorival, como desempenho de jogo, como dominância do Flamengo em relação ao adversário, foi esse 0-0 Flamengo Atlético Paranaense. Achei melhor do que todos os outros jogos, inclusive as goleadas contra o Vélez, as goleadas contra o Tolima, o jogo contra o Atlético Mineiro, né, no Maracanã. E aí, o meu sentimento, eu queria saber o seu, para a gente finalizar, é o seguinte. Quando eu cheguei em Montevidéu, eu até comentei isso com você, o sentimento que eu tinha de preocupação em relação às deficiências físicas e táticas do time do Flamengo ano passado, eu vi que ela reverberava para a torcida e para as pessoas que estavam lá em Montevidéu desde o dia que eu cheguei. E para mim é indiscutível também que este time do Dorival é muito mais sólido taticamente do que o do ano passado. O time parece que vai chegar numa condição física, técnica e tática melhor do que chegou o ano passado. E aí eu queria te ouvir. Você acha que realmente nós estamos numa outra perspectiva bem melhor do que estávamos ano passado para essa final, se tudo correr bem, né? Se nenhum jogador se machucar na seleção e tal? Ou não? Ou o seu sentimento é igual àquele que nós tínhamos ano passado em relação às deficiências do time para a final? Bem diferente, bem diferente. Eu vou começar sendo bastante eloquente. Detesto falar mal dos outros, mas vou falar mal do Renato falando bem do Dorival. A gente vai chegar na final desse ano com um técnico. A gente chegou na final do ano passado sem técnico. E isso faz muita diferença. Muita diferença. Não é o Pablo que está falando só, são ex-jogadores, são jogadores que trabalharam com o Renato, que já falavam da incapacidade dele de dar treinamentos específicos, técnicos, táticos. E como o Dorival chegou, implementou a sua filosofia, não acho que ele inventou a roda, eu acho que ele foi muito inteligente de fazer o simples. As pessoas têm uma coisa com fazer o simples como se fosse uma coisa ruim, medíocre. Não, absolutamente. Fazer o simples, quando você tem matéria-prima boa, é criar engrenagens para que esse time que tem muito talento funcione. O Paulo Souza não conseguiu fazer isso com o time do Flamengo. O Dorival está conseguindo. Vai ter percalço, começou difícil? Claro que vai ter. Vai encontrar mais dificuldades? Talvez não seja o técnico dos sonhos do rubro-negro? Provavelmente sim. Provavelmente ele não é o técnico dos sonhos do Flamengo. Aliás, eu não sei nem quem é o técnico dos sonhos do Flamengo. Acho que ninguém sabe no momento. Mas o fato é que o Dorival conseguiu modificar o padrão do time. As entrevistas do Davi Luiz mostram muito isso. Como o time era um time sem brilho no olhar, e como agora eles voltaram a acreditar que eles são capazes, que eles são aquele time imponente, capaz de vencer todo mundo. E eu vou além, cara. Eu acho que o Flamengo seria favorito para ser campeão contra o Atlético e contra o Palmeiras esse ano, mais do que ano passado. Eu acho que é um time com mais capacidade. Hoje nós temos um jogador que vive uma fase esplendorosa, que é o Pedro, muito diferente, um jogador muito raro, não tem ninguém nem parecido com ele no Brasil, ninguém parecido com o Pedro. Encaixou muito bem, o Gabigol, mesmo perdendo gols, se transformou num jogador fundamental. Haja vista uma partida em que ele não participou recentemente, como o time cai de produção, como ele é Estávamos lá, né? Exatamente. Estávamos lá. Como ele taticamente é muito importante para o time, como ele vibra junto com a equipe. Óbvio que ele tem coisas a melhorar, mas eu acho que o Flamengo chega num momento muito melhor. Na minha opinião, eu vou viajar para Guayaquil tenso, porque eu não sou um rubro-negro soberbo, eu sempre vejo todos os cenários possíveis para entender o que pode acontecer, mas eu enxergo o Flamengo capaz de produzir um jogo muito interessante. O fato de ser final única equipara um pouquinho, traz um pouquinho para a igualdade. Se fossem 2 jogos, eu tinha certeza que o Flamengo seria campeão da Libertadores. A questão, o componente emocional pode levar um pouquinho para o lado do Atlético Paranaense, mas eu acho que dessa vez o Flamengo é o grande favorito, sim, e que a gente tenha que a gente confirme isso dentro de campo. E o que você falou sobre aquele jogo do Atlético, concordo totalmente. É aquele jogo que você termina chateado pela injustiça do placar.
porque você viu um jogo de bater palma, você sai do Maracanã, cara, que jogo foi esse? Que pecado, como é que a bola não entrou? A gente poderia jogar mais 30 minutos que a bola não entraria aquele dia. Aquele dia não era para a bola entrar. Foi um jogo onde o Bento agarrou tudo, onde o cara tirou a bola embaixo da trave, o volume de jogo foi absurdo, o time foi massacrado, o Atlético foi massacrado. Não sei se vai ser nesse nível de ímpeto em Guayaquil, mas eu acho que o Flamengo vai tomar as ações e vai ser um time bastante agressivo, e não pode ser diferente, porque a característica desse grupo é justamente essa. Então, Pablo, encaminhando aqui para as nossas despedidas, dizer que foi uma alegria ter você aqui e espero que possamos estar juntos na China ou nos Estados Unidos por volta de março do ano que vem para disputar para conquistar o bicampeonato mundial com o Flamengo. Então, queria te agradecer, dizer que aqui é a sua casa, a hora que você quiser é só chegar e que possamos estar juntos cada vez mais nos estádios e fora dos estádios. Olha, eu que agradeço o convite, vocês sabem que o convite de vocês é ordem, sabem do meu carinho por vocês, é um prazerzaço participar, sempre em alto nível, aprendo com vocês, podem ter certeza disso. Que a gente esteja no Mundial, porque em Guayaquil com certeza a gente vai estar, faço questão da gente ver o jogo junto, vamos tomar uma cerveja lá, se Deus quiser, comemorando, e eu possa cumprir a minha promessa para minha mulher de que ela assistiria em loco a um título do Flamengo junto comigo. E aí vai ser duro de segurar a emoção, amigo, porque Montevidéu foi duro de segurar a emoção para o lado ruim também, e a gente merece esse momento. Muito obrigado e parabéns pelo projeto de vocês, é muito legal e sucesso.